Agradecemos pela chance de estarmos juntos aqui, congregados e unidos, Senhor, buscando a Tua presença. Neste momento nós colocamos a vida do pastor Fabrício no Teu altar. Que seja mais uma oportunidade de sermos abençoados, Senhor, pela Sua palavra, através da vida dele, Senhor, que tanto tem cooperado com a Tua igreja nessa comunidade. Muito obrigada, Senhor, por ter nos presenteado com essa família. Que o Senhor o abençoe e que o Senhor faça prosperar essa palavra em nosso coração e que venhamos a frutificar em o nome de Jesus. Seja exaltado, Senhor, em tudo. Amém. Meus irmãos, bom dia. É uma alegria estarmos juntos para celebrarmos ao Senhor e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Esse é um tempo muito precioso e já quero fazer um convite para você em nome do nosso Ministério de Missões. Dia 11 de junho nós vamos ter uma preciosa festa na roça. E você é nosso convidado já para marcar em sua agenda esta data, dia 11 de junho, sábado. E nós queremos disponibilizar a você o transporte, julho, 11 de julho. E nós teremos o transporte. Se você deseja e necessita desse transporte, ao término terá uma equipe que vai poder anotar o seu nome aqui na Praça do IP e você será muito bem-vindo. Você não pode perder essa oportunidade. E eu quero também compartilhar com você, no início desse ano, aliás, final do ano passado, nós estivemos aqui com o Congresso Nacional de Crianças, Evangelização de Crianças, e nós falamos muito sobre a Cristolândia Crianças. E esta semana, irmãos, sexta-feira próxima, nós estaremos inaugurando na cidade de Guarulhos a primeira Cristolândia para tirar crianças da rua. Crianças que estão envolvidas com as drogas, estão sendo escravizadas pelo crack. E nós estaremos assim iniciando esse projeto pioneiro na cidade de Guarulhos. Então eu gostaria de pedir a sua oração. Faz parte da nossa igreja, a irmã Anaí, que é a coordenadora nacional desse projeto. E eu gostaria de pedir você que pudesse incluir nas suas orações esse trabalho tão precioso e tão desafiador que é o resgate das crianças que estão nas ruas da nossa nação. Que Deus nos abençoe nessa manhã. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, onde nós vamos juntos ler em uma só voz o imperativo bíblico da grande comissão. Mateus capítulo 28, de 18 a 20, o texto será também projetado e nós teremos esta oportunidade de lermos em uma só voz. Vamos juntos? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Nessa manhã, nosso precioso pastor, como já avisado no início do nosso culto, não está conosco, está em Curitiba, no aniversário do seu pai, e nós queremos assim dar continuidade a tudo aquilo que nós temos aprendido nos últimos meses, em especial de março para cá, quando à luz da grande comissão ou da missão de Deus, temos sido desafiados como igreja a compreender qual é o nosso papel para se alcançarmos as nações e assim termos a missão de Deus, que é resgatar o ser humano. Eu e você, nós como igreja, sermos participantes dessa missão. Em especial no mês de março nós ouvimos sobre a missão de Deus, o meu e o seu papel nessa missão. Abril e maio, então nós fomos abençoados com ministrações extraordinárias sobre o que é ser igreja. Às vezes é fácil nós definirmos a palavra igreja. Nós sabemos que igreja não é o local onde nos reunimos, mas facilmente ainda nos confundimos com isso. É tanto que no domingo pela manhã, quando nós nos levantamos para ir à igreja.
quando na verdade nós vamos ao templo adorar ao Senhor. É fácil nós nos confundirmos com esses conceitos, e às vezes por confundirmos conceitos, acabamos nos confundindo do que é ser igreja e como vivemos a vida cristã. Durante estes últimos domingos temos sido desafiados a olhar para o Novo Testamento, em especial para o livro de Atos, e enxergar como a igreja neotestamentária caminhava, como a igreja nos princípios do Novo Testamento ela andava, ela caminhava. E nós vimos em Atos 2, 42 a 47, em uma destas mensagens, que o povo de Deus, a igreja de Cristo, a igreja neotestamentária, era um povo perseverante, um povo que perseverava na oração, na comunhão, no partir do pão, no ensino dos apóstolos. E é interessante que ali havia muito temor. E quando há temor, sinais e prodígios acontecem, meus irmãos. Quando uma igreja teme ao Senhor, ela reconhece o senhorio de Cristo no seu meio. O Senhor tem liberdade e feitos extraordinários estavam sendo realizados. E interessante que esta igreja, eles tinham tudo em comum. Eles eram unidos, eles caminhavam juntos, eles choravam juntos, eles se alegravam juntos, a ponto de vender o que tinha para ajudar o próximo, a ponto de partilhar os seus bens uns com os outros, a ponto de dividir aquilo que talvez para ele era o mais importante, mas não era mais o eu, e sim o nós. A igreja de Cristo então avança, caindo na graça do povo, e as pessoas que estavam fora desse grupo começam a ficar impactadas com este modo de vida. Imagine, o mundo urbano da época de Jesus não era tão diferente de hoje, mas Jesus veio num tempo urbano, quando nós olhamos as cidades sendo construídas, e algo que é comum na cidade é o individualismo. E num tempo de individualismo, de repente, nasce uma comunidade onde a base é o amor, o cuidado mútuo, o cuidar um do outro, o zelar um do outro. O problema não é seu, o problema é meu, é nosso, e nós passamos a amar uns aos outros. Quem estava do lado de fora começou a ser impactado por essa forma de vida, e isso de fato era cumprimento do que Jesus tinha dito, porque ele disse: dia em que vós amardes uns aos outros, vocês serão reconhecidos como os meus discípulos. E eles começaram a ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Esta igreja cai na graça do povo, e o texto diz que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Deus é quem dá o crescimento da igreja, mas nós precisamos cuidar bem das pessoas que Deus está nos dando. E quando nós começamos a cuidar, quando ainda somos pequenininhos, cuidamos de um a um, nós vamos aprendendo que quando somos fiel no pouco, sobre muito o Senhor nos coloca. Quando nós aprendemos a cuidar uns dos outros, ainda que de maneira mínima, o Senhor vai nos então confiando mais e mais pessoas para cuidarmos. Mas antes de cuidarmos de uma multidão, o Senhor quer nos ensinar a cuidar de quem está bem próximo de nós. Isso era ser igreja. Isso é o Novo Testamento. E eu louvo a Deus, e nós olhamos para a nossa igreja como Igreja Batista do Meia, e o Senhor tem nos ensinado a fazer isso. Mas a grande pergunta é: como podemos fazer ainda melhor? Como podemos cuidar ainda mais? Como podemos alcançar mais pessoas? Como podemos ser uma igreja cuidadora, acolhedora, mais e mais? Temos ouvido nos últimos domingos sobre os desafios de viver esses princípios em pleno século 21. Os princípios do cuidado, os princípios do acolhimento, do ser igreja além do domingo. Porque ser igreja domingo pelas manhãs é extraordinário, mas nós fomos chamados para ser igreja durante a semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Somos igreja todos os dias, porque a palavra de Deus nos diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele está.
Esse é o nosso chamado, esse é o meu e o seu convite, o convite de Deus para nós, o convite de sermos igreja além do domingo, o convite de sermos igrejas durante a semana, o convite de cuidar e parar e cuidar uns dos outros na nossa vida diária. Como disse no primeiro culto, uma das perguntas mais desafiadoras para esse tempo, pastor Marcos, e nós temos muita dificuldade de fazê-la, é a pergunta: como você está? Já notaram, irmãos? Como nós temos dificuldade de fazer essa pergunta? Fazer essa pergunta, você tem que estar disposto a investir no mínimo meia hora, 40 minutos para quem você vai perguntar. Quando você pergunta como você está, você tem que estar disposto a ouvir. Você tem que estar disposto a amar. Você tem que estar disposto a estar juntos. Então é mais fácil nós falarmos o seguinte: tudo bem? Já notaram que nós mudamos a nossa forma de cumprimentar? É melhor nós afirmarmos que o outro está bem. E quando ele diz assim: não, meu irmão não está não, a gente já diz: vai ficar em nome de Jesus. Vai ficar, meu irmão. Sabe por quê? Porque esse negócio de cuidar um do outro, isso leva tempo. Nós vivemos num tempo onde o problema é seu. Irmãos, o problema é seu lá fora. Aqui no corpo de Cristo o problema é nosso, porque nós somos um corpo, o qual o cabeça é Cristo. E se o dedinho está machucado, todo mundo tem que sentir. Porque se nós não sentirmos quando o outro vai mal, está alguma coisa errada, o corpo está doente. Porque o corpo sente. Basta apenas um pelinho inflamado que a gente sabe o que é dor, né? Uma coisa tão simples. Mas às vezes nós, como igreja, com o passar dos anos, nós vamos esquecendo do que o Senhor está nos chamando. É por isso que nós temos aprendido nos últimos meses o que é ser igreja. Por mais que às vezes isso pareça ser tão simples, mas nós vamos nos esquecendo. É tanto que isso não acontece só agora, nos dias de Jesus, quando o Senhor escreve as igrejas do Apocalipse, ele fala sobre uma igreja que era extraordinária na doutrina, ela era excelente de Bíblia, ela combatia os falsos profetas, tinha sido discipulada pelo apóstolo Paulo, ela só tinha acontecido uma coisa: ela tinha perdido o primeiro amor, a igreja de Éfeso. Você lembra do seu primeiro amor como era? Você lembra dos seus primeiros dias na vida cristã? Você lembra como era os primeiros momentos quando você começou a andar com Jesus? Você orava mais, você lia mais a palavra, nós queríamos estar perto uns dos outros, não é assim? Mas com o passar dos anos isso vai se esfriando. E é esse retorno que o nosso pastor tem nos ensinado a cada domingo, a necessidade de retornar ao que é ser igreja, ao que é ser discípulo. E nós não podemos esquecer disso. Nós não somos apenas membros de uma comunidade religiosa. Antes disso, nós somos discípulos de Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ser discípulo tem um preço: o negar a si mesmo, o tomar a cruz e o seguir a Jesus. Nós não podemos perder essa referência do que é ser discípulo, do que é ser igreja. Mas uma pergunta simples nós precisamos fazer: como nós hoje, em pleno século 21, poderemos resgatar na nossa vida como igreja, Igreja Batista do Meier, esses princípios de forma ainda mais eficaz? Como podemos viver esse cuidado mútuo ainda de maneira mais eficaz? Como poderemos de fato vivenciar isso de maneira extraordinária como no Novo Testamento? Cumprir Mateus 28, Atos 5 nos fala sobre isso. Atos capítulo 5, versículo 42, ele nos mostra que esta igreja neotestamentária, ela tinha um estilo de vida, ela tinha uma forma de ser, mas ela tinha também uma forma de viver. E em Atos capítulo 5, versículo 42, o texto assim nos diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus é, vamos repetir juntos?
Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Não era apenas aos domingos. Ser igreja não era apenas a ir a um local para adorar ao Senhor. É tanto que a partir do ano 70, a igreja neotestamentária não tem mais o templo de Jerusalém, e a igreja então permanece. Por quê? Porque a igreja não estava centrada apenas em um local de adoração, ela estava centrada em pessoas, em relacionamentos, porque igreja é gente, igreja somos nós. E é isso que o texto está dizendo, que todos os dias esse povo de Deus, o povo da cruz, esse povo que ama ao Senhor, estava no templo, estava de casa em casa, mas não estava apenas para estar juntos, não estavam apenas para comer juntos, não estavam apenas para se relacionar, mas tinha uma intencionalidade nesse relacionamento, que era o quê? Ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. É um relacionamento intencional. Era uma igreja que tinha por missão estar no templo e de casa em casa. Mas nesses relacionamentos, então se demonstrava que Jesus é o Cristo, o Messias. Era uma vida onde, como discípulo de Jesus, ia muito além do encontro dominical. Esta igreja ressaltava os valores neotestamentários, do cuidado, da intercessão, do zelo, do ensino da palavra, da solicitação de contas, de uma vivência em grupos menores. Vivência essa que no grande culto nós não conseguimos estabelecer. Um culto como esse, nessa manhã, quando nós temos um grupo grande, umas 500 a 600 pessoas adorando a Deus, é impossível quem está na primeira fileira de cadeiras olhar para quem está na última fileira, olhar nos olhos, olhar e sentir a necessidade do outro. Isso é impossível dentro de uma grande comunidade, a não ser que possamos viver durante a semana de casa em casa. A não ser que durante a semana possamos transformar as nossas casas na extensão da igreja. Olhar para as nossas casas não apenas como um lugar onde retornaremos depois de um dia cansado de tanto trabalho, um lugar onde retornaremos aos domingos após de tanto trabalho servindo ao Senhor, apenas como um lugar de descanso. Mas olhar para as nossas casas, irmã Dina, como a extensão da igreja, onde a igreja acontece de forma vibrante, onde nós cuidamos uns dos outros, onde nós amamos uns aos outros, a partir da nossa própria família, alcançamos os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas estas que é bem provável, a primeiro momento teriam imensa dificuldade de estar aqui conosco, mas não teriam dificuldades de estar na sua casa para tomar um café, para comer um bolo gostoso, mas mais do que isso, neste encontro, poder conhecer que Jesus é o Cristo. Este é o chamado, é um chamado de retorno para as casas. É aquilo que nós fizemos, irmãos, como batistas na década de 80, quando nós começamos os núcleos de estudos bíblicos, mas infelizmente paramos. Nós não estamos falando apenas de viver igreja nas casas, mas nós estamos falando de um equilíbrio entre o templo e o de casa em casa, porque a reunião no templo e de casa em casa, elas não se anulam, pelo contrário, elas se complementam, ela nos leva a voo maior, ela nos leva a uma altura maior, e nós passamos a entender agora que uma igreja, como uma ave maravilhosa, que não vai apenas voar com uma asa só, que é o templo, mas ela vai voar com duas asas, que é o templo e o de casa em casa. Nós passamos a olhar para as pessoas, passamos a orar pelos nossos vizinhos, e aí, meus irmãos, nós vamos enxergar que o voltar para as casas tem um significado extraordinário. Eu fico pensando, queridos, se durante a próxima semana pelo menos 100 casas ou 100 famílias
se dispusessem a reunir e a investir 1 hora de sua semana para adorar a Jesus e convidar os seus vizinhos, eu tenho certeza que em pouco tempo o Rio de Janeiro seria diferente. Porque o que nós mais precisamos na nossa cidade é a transformação que o poder do Evangelho pode fazer. Isso só vai acontecer dia que eu e você estivermos dispostos a começar da nossa própria casa, templo, aqui onde nós nos reunimos. Nós cumprimos a missão, mas o fazer discípulos, ele ocorre no nosso dia a dia. Nós não devemos trazer as pessoas ao templo somente, nós precisamos levar as pessoas a Jesus. É muito mais do que convidar alguém para vir assistir um belo musical, mas é convidar as pessoas para ter uma experiência pessoal com Cristo, assim como nós tivemos. É uma mudança de vida, é uma mudança extraordinária. E quando nós pensamos em voltar para as casas, é olhar para o nosso Rio de Janeiro, é olhar para a nossa cidade e poder já sonhar com dezenas de casas durante a semana abertas para a proclamação do Evangelho. Hoje nós temos uma porta aberta, mas durante a semana nós podemos ter centenas de portas abertas para se alcançar a cidade. Nós só vamos alcançar a cidade dia em que nós entendermos que o movimento de Jesus não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É como igreja, sairmos, e não apenas sairmos às ruas, temos que fazer isso, mas é começar a alcançar a dracma que está perdida dentro da nossa própria casa. É começar a alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, é valorizar os relacionamentos, é resgatar a vida em comunidade, é entender que ser igreja é muito mais que uma instituição religiosa, é um organismo vivo. Nós louvamos a Deus porque nós vivemos num país de liberdade religiosa e que hoje pela manhã nós podemos aqui estar reunidos. Mas eu já parei a imaginar e fico pensando, você já pensou se nós não pudéssemos estar aqui nessa manhã? Você já pensou se nós não pudéssemos nos reunir nesse templo? Os primeiros 300 anos da Igreja de Cristo, ela não tinha tempo para se reunir. Depois do ano 70, eles não tinham onde se reunir. Mas a Igreja de Cristo prevaleceu, sabe por quê? Porque a igreja não é onde ela se reúne. Louvado seja Deus porque estamos em um país livre e podemos nos reunir nessa manhã. Mas a Igreja de Cristo, a Igreja Batista do Meier, por mais que nós temos esse lugar tão precioso, tão aconchegante, tão querido, em nome de Jesus haverá um tempo que esse lugar será pequeno para o povo que serve a Jesus. É saber, irmãos, que a igreja é eu e você, é olhar para quem está do seu lado e saber que a Igreja de Cristo está aí, que onde 2 ou 3 estiverem em seu nome, Ele estaria. Esse é o chamado para voltarmos para as casas. O que nós temos aprendido nesses últimos dias é entender que nós precisamos volver os nossos olhos para o passado, voltar ao primeiro amor e aprender a resgatar aquilo que nós perdemos, que é o cuidado mútuo, que é o investir tempo um com o outro. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Agora, em um grupo de 600, 800, me lembro que quando iniciamos o nosso ministério, plantando igreja, começamos do nada. Enquanto nós tínhamos 10, 20, 30 pessoas como pastor, a gente visitava todo mundo toda semana. Quando passou de 100, a gente já não conseguia mais fazer isso. É tanta gente, são tantos desafios. É por isso que nós precisamos aprender que o Senhor deu um corpo. E nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros e sermos cuidados uns pelos outros. É por isso que o nosso papel, o papel pastoral, além de apacentar, é levantar um grupo de pessoas dentro do contexto da igreja, onde todos nós podemos apacentar uns aos outros em amor e cuidar uns dos outros.
Porque aquele irmão que você nota a falta dele aqui domingo de manhã, o desafio de cuidar dele não é apenas da nossa liderança. O desafio de cuidar dele é meu e seu. É ligar para ele, é amá-lo, é cuidar e dizer a ele que ele faz falta. É visitar, é estar junto, é estar lado a lado. Para isso, pequenos grupos é uma grande ferramenta. Nós temos vivenciado isso já em nossa igreja. Nós temos vários grupos em funcionamento, vários grupos caminhando, grupos de discipulado. E agora nós queremos avançar um pouco mais. E no decorrer dessa caminhada termos também não somente grupos fechados. Grupos de discipulado são grupos fechados, mas nós queremos ter grupos abertos. Grupos onde a principal ênfase, além do ensino, é alcançar pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos tido essa experiência com a supervisão do nosso pastor. Há 6 meses atrás nós iniciamos uma jornada ali na Tijuca. Estava ali a irmã Carla, recém-indicada, com o Jorge, vieram de Macaé para cá, para a nossa igreja, veio o Aider, a Anaí, e durante a semana essa vida louca de uma grande cidade, e você sabe o que é isso. Chega do trabalho às vezes às 7h30, às 8h, você até teria vontade de vir aqui, mas às vezes se você pegar o seu carro, até você sair da sua casa e chegar aqui, quando você chegar, se pegar um pouquinho de trânsito, é bem provável que você já vai chegar na hora do amém. Mas se tiver algo acontecendo pertinho da sua casa, onde você vai poder orar com alguém, onde você vai poder ouvir uma palavra de Deus, onde você vai ter alguém que ore com você, alguém que se interesse por você, não só no dia da reunião, porque pequeno grupo não é só reunião, é a vida comunitária que ocorre durante a semana. Nós começamos, irmãos, e agora após 6 meses, na semana passada nós tivemos uma experiência muito preciosa, que avançou e cresceu tanto, que nós tivemos o primeiro ensaio de multiplicação já reunindo em 2 casas. Nós que éramos 6, agora já estamos chegando a 20. E tem pessoas que já serão batizadas agora, tem pessoas que estão sendo alcançadas, pessoas que estão sendo cuidadas, pessoas que talvez antes jamais poderiam pensar em pisar aqui. Como uma senhora de 86 anos que nós temos trabalhado com ela. Ela já veio à nossa igreja algumas vezes. E ela já tomou a sua decisão ao lado de Cristo, está apaixonada por Jesus. E uma coisa mais linda, um novo cristão, ele é apaixonado por gente. Lembra como nós éramos? Nós queremos falar de Jesus para todo mundo. Essa senhora já foi ganha por um rapaz recém-convertido. E na última terça-feira, ela já estava levando uma visitante. Por quê? Porque aquilo que foi bom para ela quer que as outras pessoas possam conhecer. 86 anos. Uma senhora que talvez experimentou encontrar a verdade em muitos lugares, mas não encontrou. Mas o porteiro do seu prédio, um homem que não sabe ler a Bíblia, porque não sabe ler, mas que teve um encontro com Jesus, começou a investir na sua vida. E hoje esta mulher já recebeu a Jesus como Senhor e como Salvador. Estou te falando isso, sabe por quê? Porque às vezes quando você pensa em um pequeno grupo, você está pensando que alguém precisa ser muito capacitado, tem que ter pelo menos uns 40 anos como membro de uma igreja, feito seminário para abrir a sua casa e alcançar pessoas. Não. Note quando Paulo escreve as suas cartas, ao término delas, ele sempre termina citando várias pessoas. E sempre ele cita assim, dizendo: a igreja que está em sua casa. E ali ele fala de Áquila, ele fala de Priscila, ele fala de tantas outras pessoas. Eram companheiros de tenda, eram fazedores de tendas, mas eram homens e mulheres que um dia, indiferentes da sua profissão, disseram ao Senhor: Senhor, eu quero ser usado por Ti, e eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Tudo que nós temos ouvido, meus irmãos, nos últimos domingos, é Deus usando o nosso pastor de maneira extraordinária, para chamar a nossa atenção para uma vida discipular mais efetiva. É para nos chamar a atenção para retornar ao Novo Testamento, para retornarmos a ser igreja muito além do domingo, a sermos igreja durante a semana.
a sermos igreja a partir das nossas próprias casas. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e nesta manhã a refletir sobre isso, a refletir sobre como você poderá ser instrumento nas mãos do Senhor, alcançando as pessoas do seu relacionamento, as pessoas que estão perto de você, as pessoas que já são seus amigos e que às vezes você compartilha com elas sobre tantas coisas. Você compartilha sobre futebol, você compartilha sobre os fatos da semana, você compartilha sobre as atualidades. Não tem problema não, temos que fazer isso mesmo. Mas às vezes nós não aproveitamos estas oportunidades para compartilhar de Jesus. É isso que o nosso pastor tem nos ensinado, biblicamente, que igreja é muito mais do que reunir aqui. Igreja é quando saímos daqui, é quando chegarmos em casa, a partir da nossa própria casa, investir um tempo semanalmente para cuidar de pessoas e para sermos cuidados. É investir um tempo lendo a palavra, é investir um tempo orando, mas é muito mais do que um encontro, porque às vezes a gente quer resumir a vida cristã em encontros. O encontro da terça, o encontro do domingo. Não, a vida cristã é todos os dias. É aproveitar as ferramentas que Deus tem te dado, seja o WhatsApp, seja a internet, seja o seu telefone, para ligar para alguém de manhã e dizer: eu orei por você agora, e eu quero orar com você no telefone mesmo, e desejar a você um excelente dia. É compartilhar com essa pessoa a sua meditação diária, porque quem está de manhã com o Senhor, quem tem tempo diário com Deus, tem história para contar. Fez a sua meditação, Deus falou ao seu coração, pega esse versículo bíblico, compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor. Atitudes simples, coisas simples, mas que vão fazer diferença. Coisas que nós não fazemos, intencionalidade que nos falta. Intencionalidade em fazer uma reunião para toda a família, um jantar ou um almoço, e quando todos estiverem reunidos, compartilhe a sua história, o que Jesus tem feito na sua vida. Às vezes a gente fala de tantas coisas, a gente reclama tanto às vezes da nossa família, mas a gente não tem investido tempo em orar pela nossa família e compartilhar o Evangelho com ela. Isso tudo vai começar, sabe de onde? Voltando para casa. É o tema desse mês, volta para casa. É abrir as nossas casas e entender que as nossas casas é a extensão da igreja. É onde nós vamos viver como igreja, de segunda a sábado. E domingo nós vamos estar de volta aqui, todos reunidos para celebrar, para cultuar, para exaltar ao Senhor. E se um dia a legislação do nosso país mudar, e nem mesmo nos permitirem estarmos todos juntos num templo como esse, isso para nós não fará diferença. Sabe por quê? Porque nós já estaremos vivendo como igreja. Nós seremos igreja muito além do lugar que nos reunimos. Isso era o Novo Testamento. A multidão dos que creram, que tinham tudo em comum, em um só coração, uma só fé, uma só esperança. E eles eram luz para todos os povos. Que possamos nessa manhã voltar para as casas pensando sobre isso. Como eu posso tornar a minha casa uma extensão do reino de Deus para a glória do Senhor Jesus? Ele quer usar você, meu irmão. Ele quer usar você, minha irmã. Você jovem, você adolescente. Não importa a sua idade, não importa a sua escolaridade. Sabe por quê? Porque Pedro e João, quando foram presos, eles ficaram impressionados. Atos dos Apóstolos, e eles dizem assim: quem são estes homens que não têm conhecimento? Mas nós podemos ver uma coisa na vida deles: eles estiveram com Jesus. Se você estiver com Jesus diariamente, as pessoas vão reconhecer isso na minha e na sua vida, e a nossa vida vai fazer a diferença. Use a sua boca para abençoar,
Use o seu telefone para abençoar. Faça da sua casa, voltando para casa, uma extensão da igreja de Cristo. É ser discípulo não só no domingo, é ser discípulo todos os dias e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor. E logo depois nós vamos orar, encerrando o culto dessa manhã.